Meu nome é Maria Aparecida Azevedo Coic Folgueira, eu sou professora associada do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina e eu vou abordar o processo de consentimento livre e esclarecido. Após avaliarmos as diretrizes que regulamentam a pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, vamos então discutir como conduzir o processo do consentimento livre e esclarecido. Os objetivos desta apresentação são apresentar o processo de consentimento livre e esclarecido e um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido. Além disso, vamos avaliar o consentimento em casos especiais de vulnerabilidade. Em pesquisa em seres humanos, é necessária a obtenção do consentimento livre e esclarecido do participante. Existem algumas etapas para que o convidado possa ser esclarecido sobre a pesquisa e possa se manifestar acerca de sua participação. No primeiro momento, o pesquisador deve explicar e esclarecer o convidado sobre a pesquisa. A seguir, o pesquisador apresenta a forma escrita do termo de consentimento livre e esclarecido para que seja lido e compreendido. Vamos, então, pensar numa pesquisa hipotética. Uma senhora de 30 anos com câncer de colo de útero. A pesquisa envolve a coleta de amostra tumoral para estabelecimento de cultura de células tumorais in vitro. Quais os riscos e benefícios para esta senhora? Quais os riscos e benefícios para a sociedade? E qual seria a sua posição frente à participação desta senhora na pesquisa? Eu vou apresentar um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido. Na introdução, nós vamos convidar essa pessoa a fazer parte da pesquisa. Então, convidamos o senhor a participar de uma pesquisa científica. A pesquisa é um conjunto de procedimentos que procura criar ou aumentar o conhecimento sobre um assunto. Estas descobertas, embora frequentemente não tragam benefícios diretos ao participante da pesquisa, podem no futuro ser úteis para muitas pessoas. Para decidir se aceita ou não participar desta pesquisa, o senhor precisa entender o suficiente sobre os riscos e benefícios para que possa fazer um julgamento consciente. Inicialmente, explicaremos as razões da pesquisa. A seguir, forneceremos um termo de consentimento, documento que contém informações sobre a pesquisa, para que o senhor leia e discuta com familiares e outras pessoas de sua confiança. Uma vez compreendido o objetivo da pesquisa e havendo seu interesse em participar, será solicitada a sua rubrica em todas as páginas e sua assinatura. A seguir, nós vamos dar a justificativa deste estudo, os objetivos e os procedimentos. Então, o senhor teve o diagnóstico de um câncer e já realizou o tratamento, que inclui cirurgia para a retirada do tumor. Agora, o senhor apresentou recidiva da doença e será novamente submetido a tratamento. O tumor pode produzir uma proteína que pode se relacionar com o comportamento da doença. Logo, nosso objetivo é avaliar a expressão dessa proteína numa amostra, num fragmento do tumor e no sangue de pacientes portadores de câncer de estômago. Em seguida, nós vamos explicar os procedimentos. Solicitamos ao senhor a permissão para coletar uma amostra de 10 ml de sangue, isto é, uma colher de sopa, para realizar a pesquisa. O objetivo é tentar identificar a proteína na amostra de sangue. Quando o senhor foi submetido à cirurgia para a retirada do tumor, uma amostra foi utilizada para fazer o diagnóstico. O material que sobrou foi armazenado. Solicitamos sua permissão para analisar um fragmento deste tumor que está armazenado. Esta pesquisa não vai interferir com seu tratamento, que será realizado de acordo com o protocolo habitual. Logo, o procedimento não habitual que o senhor será submetido é a punção venosa para a coleta de uma amostra de sangue. A seguir,
nós temos que apresentar os desconfortos, riscos e providências e cautelas para amenizá-los. E quais são os benefícios dessa pesquisa? Em geral, não há benefício direto para o senhor. Estudos científicos baseiam-se na análise de grande número de indivíduos. Se ao final desse estudo a proteína for considerada como um bom marcador para identificar pacientes com maior chance de recidiva da doença, isso abrirá perspectivas de novos estudos. Estes estudos podem levar muitos anos para serem alcançados. Por isso, qualquer benefício proveniente desse estudo, caso haja, será apenas a longo prazo. A seguir, nós vamos apresentar a forma de acompanhamento e assistência, dizer ao participante que ele tem a liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalização, e afirmar que ele tem garantia de manutenção do sigilo e da privacidade. Aqui estão descritos outros itens que devem estar contemplados no termo de consentimento livre e esclarecido. O TCLE deve conter todas as informações mencionadas na Resolução 466 de 2012, deve ser claro e deve ser escrito em linguagem simples. Existem alguns casos em que o processo de consentimento é diferente. São em casos de pessoas vulneráveis, aquelas que têm capacidade limitada de compreensão, restrição de liberdade, morte encefálica ou estão sob autoridade de um líder. Pessoas com capacidade limitada de compreensão da pesquisa e do processo de consentimento são crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença mental ou pessoas com diminuição substancial de sua capacidade de decisão. Neste caso, o protocolo de pesquisa deve ter uma justificativa clara da razão da escolha destes participantes. E o termo de consentimento deve ser obtido junto ao representante legal destas pessoas. Os participantes têm direito à informação no limite de sua capacidade. Então, deve ser aplicado um termo de assentimento, que é um documento em linguagem acessível para menores ou legalmente incapazes, em que esses participantes vão ser esclarecidos e manifestar sua anuência em participar da pesquisa. As pessoas com restrição da liberdade são aquelas que são plenamente capazes, mas estão em situações passíveis de limitação da autonomia, porque estão sob influência de autoridade ou condicionamentos específicos, como estudantes, militares, empregados, presidiários ou internos em centros de readaptação ou em casas-abrigo. A essas pessoas deve ser assegurada a inteira liberdade de participar ou não da pesquisa sem quaisquer represálias. As pesquisas em pessoas com diagnóstico de morte encefálica deverão atender aos seguintes requisitos. Deve haver um documento comprobatório da morte encefálica, o consentimento explícito ou diretiva antecipada da vontade da pessoa ou consentimento dos familiares ou representante legal. Deve haver respeito à dignidade do ser humano. Não pode haver ônus econômico-financeiro adicional à família. E não pode haver prejuízo para outros pacientes que estejam aguardando internação. E deve haver uma possibilidade de obter conhecimento científico relevante ou novo que não possa ser obtido de outra maneira. Em pessoas integrantes de cultura grupal em que se reconhece a autoridade do líder, deve ser obtida a autorização do líder para a pesquisa e obtenção do consentimento individual quando possível e desejável. Quando houver órgãos governamentais na tutela de tais comunidades,
Tais instâncias devem autorizar a pesquisa antecipadamente, como exemplo, a FUNAI, no caso de comunidades indígenas. O TCLE e o protocolo de pesquisa devem ser aprovados pelo CEP e/ou CONEP antes do início da pesquisa, sempre que sua pesquisa envolva seres humanos. O participante da pesquisa pode obter informações adicionais na cartilha do participante que está disponível na plataforma Brasil. Lá está explicado o que é uma pesquisa e também as razões da pesquisa, por que é importante a pesquisa, o que os pesquisadores querem descobrir, como a pesquisa será feita, quais serão os benefícios, quais as complicações, se existem alternativas, se haverá acompanhamento, se ele será cuidado caso haja alguma complicação e quem são os responsáveis pela pesquisa. Isso tudo deve constar do termo de consentimento livre e esclarecido. Aqui estão as referências dessa apresentação e eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Em 1951, uma senhora de 30 anos com carcinoma de colo de útero foi submetida à coleta de material tumoral para cultura celular. Naquela época, não era habitual solicitar o consentimento para a coleta de material. E foi estabelecida uma linhagem celular de carcinoma de colo de útero, que foi utilizada em inúmeras pesquisas. Esta linhagem foi utilizada para o desenvolvimento de testes para doenças virais, vacinas, novos medicamentos em câncer. Na década de 1970, foi descoberta a identidade da doadora e os familiares tentaram obter compensação financeira. Obrigada.